nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 12, eu notei o capítulo, eu notei essa carta de 1 Pedro é super interessante. Por que super interessante? Quando Pedro escrevendo essa carta para as igrejas, ele estava em Roma, mais ou menos depois de Cristo, anos 64, 65. Nós sabemos esse tempo, Roma, houve um incêndio muito grande. Todo mundo pensa que o imperador Nero, ele colocou fogo para reconstruir a cidade de Roma de novo, porque ele gostava muito de construção. Então, muitas pessoas perderam sua casa, perderam emprego, mas pessoas sofrendo bastante com esse problema. Aí o imperador Nero, ele indicou cristãos, colocou fogo na cidade de Roma. Aí, então, todos os cristãos foram muito perseguidos, e muitos fugiram da outra cidade e sofrendo bastante com essa perseguição de imperador Nero. E próprio o apóstolo Pedro também sofrendo dessa perseguição, ele escreve dessa carta para que os irmãos da igreja tenham esperança viva. Tenha esperança viva. Segundo, ele escreveu essa carta, não fique murmurando, não reclamando com dessas perseguições. Terceiro, ele escreveu essa carta de Pedro para que todos os irmãos confiam em Jesus Cristo. 4, ele escreveu esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Como nós estamos numa situação complicada desse coronavírus, e podemos ter muita dificuldade, limitações, e houve muitas pessoas morreram e alguns estão doentes no hospital. Realmente nós estamos sofrendo bastante. Aí eu gostaria de lembrar dessas mensagens de Pedro que escreveu para aos irmãos da igreja. Primeiro, ele colocou: tenha esperança viva. Tenha esperança viva. A situação que todo corra bem, todo mundo tem muita esperança, muita perspectiva boa do seu futuro. Mas como? Quando Pedro sofrendo, todos os irmãos da igreja primitiva sofrendo dessa situação, e o apóstolo Pedro também, ele está perseguido, mas ele está falando: tenha esperança viva. Jesus Cristo é nossa esperança viva, porque Ele é esperança viva para nossas vidas, porque Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue, Ele perdoou nossos pecados, e nós temos uma esperança entre a eternidade. Então, quando aquele tempo, talvez ninguém pensou: eu vou ser rico, eu vou ser autoridade, eu vou ter uma profissão assim, vou ter uma vida boa. Ninguém esperava, ninguém teve uma dessa esperança. Quando eles passaram muita perseguição, talvez todos eles pensaram que eu não quero abandonar Jesus Cristo, não quero perder minha fé, eu quero manter minha fé até o fim da minha vida. Sabe, muitos falaram que desse coronavírus ajudou para o ser humano, diminuiu a poluição, diminuiu as coisas, crime, todo mundo fica em casa, os filhos ficam felizes. Tem uma vantagem, mas também sim outro lado. Muitas pessoas realmente perderam a sua família e continuam doentes e perderam emprego, têm dificuldade de sobreviver. Então nós temos que olhar dois lados realmente. Mas com essa situação, como podemos ter uma esperança viva? Como podemos ter esperança viva? Jesus Cristo é nossa esperança viva. E
continua seguindo Jesus Cristo, seja a nossa situação ruim, complicado, apertado, mas se nós tivermos esperança viva. Como podemos ter esperança viva? Se nós acreditamos, após a morte, teremos uma outra vida, eternidade. Aí nós podemos aguentar melhor, nós podemos passar melhor, nós podemos entregando tudo a Deus, para que esperando entrar a eternidade. Segundo, o apóstolo Pedro disse para os irmãos: não fique chateado, não fique reclamando, não fique murmurando os perseguidores. Sabe, quando nós lemos o livro de Atos, o livro de Paulo teve muitas perseguições, mas ele nunca colocou alguma reclamação para os seus perseguidores. Ele nunca falou mal dos governantes, ele nunca falou mal políticos daquele tempo. Pode sim, ele ficou em Jerusalém como preso e ele pode ser liberado, mas assim, aqueles governadores, eles queriam algum subornos, alguma coisa, aí Paulo não foi liberado. Mas Paulo nunca falou mal dos governadores, nunca falou murmuração. Realmente ele aceitou conforme a vontade de Jesus Cristo. Nós podemos ver Jesus Cristo quando ele estava na cruz, soldados colocando prego para Jesus Cristo. Jesus disse: Deus perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Assim, Jesus mostrou um exemplo. Qualquer situação nós enfrentamos, qualquer situação nós passamos, nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós não podemos causar alguém, pode aceitar tudo. Deus me permitiu para o meu bem, para a minha fé, e assim, isso é vontade de Deus. Como nós sabemos muito bem, quem carregar a sua cruz dia e dia, renuncia à sua vontade, vai ser discípulo de Jesus Cristo. Quando nós passamos bem, realmente tudo corra bem, não tem problema. Mas quando nós passamos dificuldades, a nossa natureza pode ser reclamando, murmurando e apresentando nossa chateação. Mas a Bíblia fala: não reclame, não murmure. A Bíblia, ao contrário, fala aí: não amaldiçoa os perseguidores, abençoa, ore para eles. É difícil de aceitar esse conselho. Abençoa os perseguidores. Mas se nós não abençoamos perseguidores, se nós não oremos para eles, realmente nós entramos numa cadeia de Satanás. Por isso a Bíblia nos fala de uma forma certinha: não reclama, não murmura a toda a situação. Eu gostaria que todos os nossos irmãos da igreja presbiteriana, em vez de reclamar, murmurar, agradecendo e buscando minha falha, meu erro, meu pecado, arrependendo, e podemos crescer a nossa fé através dessas oportunidades. Terceiro, o apóstolo Pedro está dizendo: confia em Jesus Cristo. Confia em Jesus Cristo. Como nós sabemos muito bem, Mateus capítulo 28, 18 a 20, ide, pregai todas as nações, atide em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensina, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu: eu estarei com vocês, Realmente, Jesus Cristo está perto de nós quando nós passamos dificuldades, quando nós passamos problemas. Mas muitas vezes nós pensamos que quando nós passamos dificuldade, perseguição, tribulações, Jesus está longe, Jesus não está me vendo. Mas espiritualmente, Jesus Cristo fica pertinho de nós, ao lado de nossas vidas. Ele nos acompanha, Ele nos aconselha. Ele, fazendo nisso, como a Bíblia fala, Espírito Santo veio como auxiliador. Então, confia em Jesus Cristo. Realmente Ele nos ama, Ele nos permite
Ele sabe nosso limite, mas Ele nos permite tudo isso, né, para nosso crescimento, nosso quebrantamento e nossa santidade. Amém? Amém. Então, confia em Jesus Cristo. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixará. Ele está conosco toda hora, em todos os momentos. Último, o apóstolo Paulo está recomendando, tenha esperança, segunda vinda de Jesus Cristo. Imagina, e irmãos da igreja primitiva, eles esperavam segunda vinda de Jesus Cristo, muita ansiedade. Realmente, quando nós passamos dificuldade, nós precisamos mais de Jesus Cristo, nós esperamos mais segunda vinda de Jesus Cristo. Mas quando corre bem, poxa, carteira fica gorda, carteira fica gordinha, entrando muita grana na carteira, ou se não quer amanhã a mesma coisa, depois da manhã a mesma coisa, mês que vem vai aumentar mais, ano que vem vai aumentar mais, amando mais o mundo, afastando o reino de Deus. Mas ao contrário, quando com dificuldade nós esperamos segunda vinda de Jesus Cristo, nós esperamos presença de Jesus Cristo. Então, com essas dificuldades hoje, como coronavírus, vamos aumentar nossa fé e também esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus veio a primeira vez, o mundo não esperou mais, mas a palavra de Deus foi cumprida. Agora, Jesus já subiu ao céu, passou 2000 anos. Será que ele já esqueceu sua promessa? Eu acredito que ele está esperando voltar de novo. Quando ele voltar, todos nós sabemos, o justo subirá ao céu, os pecadores sofrerão eternamente. Então, quando nós sofremos aqui na terra muito justo, através de todas essas tribulações, doenças, desses problemas, aí aumentando mais e mais a ansiedade para a eternidade, segunda vinda de Jesus Cristo. Muitas vezes eu pensando, meditando, porque o apóstolo Paulo nunca parou de dificuldade da sua vida, até morreu na cadeia da Roma. Ele era um solteiro, ele era um velho, ele era um doente, e porque Deus não libertou ele, volta para sua cidade de Tarso, passa a ser feliz com sua família, será ideal. E assim, se ele voltasse à sua terra natal, ele pode falecer, mas Deus não permitiu, fica na Roma, cadeia da Roma, e ele foi executado. Alguns dias atrás, eu meditando nisso, aí eu descobri isso foi um grande amor de Deus para a vida de Paulo. Deus nunca deixou Paulo ficar livre ou ficar feliz como nós queremos. Jesus Cristo pegou a mão dele até sua morte. Significado: Jesus atrapalhou a vida de Paulo até a sua morte, mas Paulo, ele manteve a sua pureza, sua fé, e ele acreditou. Isso foi amor de Deus para ele. Por isso, ele terminou a sua corrida, glória. Aí, então, foi bastante encorajado desse vida de Paulo, aumentando mais perseguições, aumentando doenças, aumentando dificuldade, diminuindo amor ao mundo, aumentando amor a Deus, esperando mais segunda vinda de Jesus Cristo. Eu quero que todos nós irmãos, todos nós queremos uma vida boa, corra bem, bem-estar, mas
se Jesus Cristo não permite bem-estar, vida boa, continua me tratando com doença, dificuldade, perseguição, eu quero que os irmãos acreditem que isso é amor de Deus. Para continua Jesus Cristo, purifica a sua vida, para que você não vai ter sujeira, atrapalhar entre a eternidade e sua santidade. Então, se nós aceitamos tudo isso, como os irmãos da igreja primitiva, eles aceitaram como Pedro recomendando. Se nós aceitamos a mesma coisa, como esse problema de doença coronavírus, tem certeza, após dessa prova, todos nós podemos ter uma grande diferença da nossa fé e nós podemos ser aprovados em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acredito que depois desse problema, Deus vai separar grão verdadeiro e joios, grãos e joios. Muitas pessoas ficam felizes, poxa, já não quis chegar à igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, a igreja tem muita reunião, me chamando muito, mas estou livre, algum aproveitando sua preguiça, ou alguém chorando, orando, porque não pode ter reunião à vontade, fazer culto, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Alguém está chorando, dividindo grãos verdadeiros, os joios. O nosso Deus, muitas vezes, ele penetrando verdadeiros e joios. Gostaria que todos nossos irmãos presbiterianos, por favor, seja aprovado, fique lado de grãos. Quando termina essa doença, dessa prova, todo mundo vai ser aprovado, todo mundo continua indo para o reino de Deus, junto com mãos dadas uns aos outros. Sei que alguns irmãos fracos têm muita dificuldade da fé e também dificuldade da finança e muitas coisas. Quero que os irmãos orando uns aos outros, uns para os outros, também nós sabemos muito bem, nós precisamos arrepender nossos pecados, pecado da nossa família, pecado da nossa cidade, pecado do Brasil, pecado do mundo inteiro. Deus nos escolheu para ser intercessor de desse. Então, quem recebendo desse chamado, se seguir, Deus usa a nossa vida e Deus faz a tua vontade com nossas vidas. Eu espero que essa mensagem de hoje, recapitular minha mensagem hoje à noite, apóstolo Pedro recomendando para os seus irmãos: tenha esperança viva. Segundo, não reclame. Terceiro, confie em Jesus Cristo. Aumenta esperança segundo a vinda de Jesus Cristo. Quero que todo eu e vocês tenha essa fé para que nós possamos agradar a Deus através dessa fé. Amém? Amém. Senhor nosso Deus amado, obrigado pela mensagem que Deus hoje nos ouvimos. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Nós queremos arrepender-nos, queremos buscar a Ti para que Deus responda nossos pedidos, nossas orações e nossos arrependimentos. Senhor, mostra Teu milagre. Visite os pacientes que estão no hospital, pacientes que estão na sua casa. Senhor, também alguém tem muita dificuldade da finança, muita dificuldade de vários problemas. Senhor, visite todos os nossos irmãos, ajude para que eles passem bem com Tua graça. Também alguns dos nossos irmãos estão em Manaus, eles não ficaram junto com sua família. Deus, lembra nossos irmãos que estão em Manaus, esperando terminar desse problema. Senhor, ajude eles para que eles passem bem e logo volte a ficar com sua família. Assim que nós oremos, pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.